Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, podcast da comunidade adventista Primeira Essência aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E você é muito bem-vindo a esse novo episódio, nosso terceiro episódio da série Quarentenas na Bíblia. E hoje, como de costume, estou aqui com o Thiago. Seja muito bem-vindo, Thiagão. Tá na hora de sair esse costume, né? Eu acho que o pessoal precisa ter um pessoal diferente aí, né, meu? Não sei. Olá! Cara, hoje a gente tinha convidado um rapaz global, né, cara? É. Ele tá prometendo chegar ainda. Se ele chegar, a gente até faz uma remissão introdução a ele, até uma introdução e voltamos tudo ao princípio. Tá, olá, pessoal. Seja muito bem-vindo também, Fer. Até, você viu que eu troquei de novo para dar uma diferenciada. Tá, uma né? diferença. Quase que eu falei no lugar do Thiago. Mas olá, pessoal. Muito bom estar com vocês aqui e vamos continuar essa série aí que tá muito boa. Beleza, Fernando e Thiago, vamos lá. Semana passada a gente conversou sobre a quarentena, os 40 dias que Moisés passou com Jesus, com Deus, né? Depois de Deus ter passado para o povo israelita os 10 mandamentos. E hoje nós vamos para quase que o ápice da história, né? Quando eles quase estavam chegando à Terra Prometida, quando eles estavam chegando a Canaã. E Deus então fez um pedido para Moisés. Qual foi esse pedido, Fer? Deus pediu para Moisés dar uma avaliadinha na terra que ele estava preparando para eles ali. Então eles organizaram um grupo ali que a gente conhece carinhosamente como os espias. Quantos eram esses espias, Thiagão? 12. 12? Por que você está rindo, Thiago? Não sei, porque eu tô com medo de estar errando. Então eram 12 os espias. E dentre eles tinha algum que nós conhecemos mais, né? Quem que eram eles? Calebão, né? O famoso Calebão. Caleb. Isso. E por que nós lembramos dele, será, hein, cara? Ah, não sei, mas eu queria aproveitar para dar um salve aí para os nossos amigos que fazem parte do Missão Caleb. Legal, aí, fizeram verdade, parte cara. da Missão Caleb aí nesse Brasilzão afora aí. E nós temos alguns até aqui da comunidade, né? Sim, o nosso Albertão, né? Nosso amigão, Albertão, a Bia Bia. também. Tem um pessoal aí que ajudou bastante aí. Legal. E como é que foi essa expiação aí, Thiagão? O que você pode ajudar a gente? Como que foi essa olhada deles na terra? O que eles acharam da terra e tudo mais? Então, em Números 13, a partir do verso 27, isso. E relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita na terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também ali vimos filhos de Anak, né? Os amalequitas habitam, enfim, os cananeus e por aí vai. Tá? Ou seja, eles foram para lá. Tem até aquela parte, quando a gente é pequeno, que a gente vê, né, que eles falam que eles trouxeram um cacho de uva que precisava de um monte de cara lá para carregar e tudo mais. Ou seja, o local era sensacional. Mas parece que os espias ficaram ali com uma divisão. Uns ficaram divididos entre não dá para encarar, e outros ficaram divididos que, como assim? Eu lembro daquela questão que a gente fala, né? Que se você está vendo um copo meio cheio, alguns entendem que ele está meio cheio, outros meio vazio, né? Uhum. E o que eles acharam naquele momento, então, Fer? Então, o Thiago trouxe que algumas pessoas olharam e falaram: olha, Deus, olha, Moisés, né? Realmente a terra é muito boa, só que é difícil de entrar ali. E teve alguém que contrapôs eles? Basicamente, apenas Caleb e o nosso glorioso Josué que ficaram ali falando assim: olha, nós podemos ir agora e vamos lá agora, a gente consegue resolver esse negócio agora. Ele falou isso mesmo, Caleb estava pronto para ir naquele momento. A gente consegue tomar agora a terra para a gente. O resto dos outros 10 espias já falaram assim: não, nós não vamos conseguir, é impossível derrotar todos eles. E isso criou uma divisão que afetou o próprio povo de Israel. O povo fez um pedido até estranho, né, Tiago? Você lembra aí, está no capítulo, acho que 14, né? Versículo 4, eles pedem o quê? Levante-nos um capitão e voltemos para o Egito. Os caras pedem um capitão, cara, para voltar para casa, né? Os caras queriam um líder para voltar para casa, não, né? Para voltar para a escravidão deles, né? Então, de tanto que eles ficaram com medo
E de tão desconfiados do poder de Deus que eles estavam, eles preferiam voltar para a escravidão do Egito, encarar aqueles abusos que eles sofreram no Egito, do que ir com Caleb e Josué aí, e Deus, né? E derrotar os inimigos ali que estavam na terra. Só para fazer um ponto aqui, eu acho que a gente não deixou muito claro isso, e o nosso ouvinte pode estar falando, e cadê a quarentena? É que eles ficaram 40 dias espiando a terra, né? Eu não sei se a gente falou no começo, mas o ponto foi exatamente isso. As consequências que eles tiraram desses 40 dias que eles ficaram ali, que eles puderam observar toda a terra. Esse verso está em Números 13, 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Assim como eu disse na semana anterior, vejam que depois de quarentenas há guinadas na vida, né? E ali foi algo crucial para a história de Israel como nação, para a história do povo como um todo. E aquilo ali mudou, porque realmente você fica pensando, um povo que tinha visto milagres, como a gente falou semana passada, estava saindo de uma casa que era casa para eles, mas indo verdadeiramente para um lar. E ali, no mesmo tempo, quando eles viram uma dificuldade, eles começaram a questionar Deus. E Deus, acho que até fala num texto, né, Tiagão, que não é a primeira vez que eles estavam fazendo aquilo na travessia inteira, né? É verdade. Deus mesmo falou no capítulo 14, no verso 22, ele fala assim que colocaram ele à prova 10 vezes já. Ele já não aguentava mais. E naquele momento, Deus então vira e fala assim, olha, ninguém que viu todas as maravilhas que eu fiz, que viu todas as pragas, que viu o mar abrindo, ninguém, a não ser Josué e Caleb, vão entrar na terra de Canaã. Cara, eu me lembro de uma história de um amigo meu aí que, inclusive, é conterrâneo do Tiago. Eu acho que o Tiago que até conhece ele, o Orivaldo. Ele fez direito e eu lembro que tinha na época da formatura dele, ele era um dos representantes da sala e por algum motivo da banda, cara, a banda queria tocar na formatura, não ia poder tocar mais no sábado à noite e ela poderia tocar na sexta à noite. E ele não poderia participar por ser adventista. E eu lembro que ele falou, olha, cara, foi uma disputa, eu contra a banda, para ver quem ganharia que dia que seria a formatura. E a banda ganhou. Então a formatura ia para sexta-feira. E disse que um rapaz na classe dele levantou e falou assim, não, gente, mas não podemos fazer formatura na sexta-noite, tem o Orivaldo que é adventista. E eu sei que era uma turma muito promissora lá da Toledo de Prudente, e na OAB passaram-se só 2 pessoas. O Orivaldo e o cara que defendeu ele perante a sala. Então eu acho curioso uma situação dessa, mas você vê como acaba Deus agindo em todos os casos. Né? Sim, sim. E eu consigo observar nisso como que o povo... como que será que nós lidaríamos com isso, né? O povo estava vindo de uma circunstância em que eles estavam vendo milagres e intervenções sobrenaturais praticamente todos os dias, sabe? Então, não tinha como ter mais prova do que essas que eles já tiveram de que Deus estava com eles, sabe? Será que a gente também se acostumaria com os milagres nessas circunstâncias, sabe? Se acostumaria com ver essas intervenções sobrenaturais a tal ponto que isso para a gente já não significaria mais tanta coisa, sabe? E aí eu coloco um ponto para a gente pensar. Aconteceu a mesma coisa com Cristo aqui na Terra. As mesmas pessoas que gritaram Hosana, quando Jesus Cristo estava entrando como rei, foram as mesmas pessoas que disseram crucificam, né? E elas viram os milagres, elas viram os feitos, muitos viram. Hoje, Fernando, hoje não enxerga os milagres quem está cegado para não ver. A nossa vida é baseada em milagre atrás de milagre, sabe? Muitas coisas têm acontecido com os filhos de Deus, com o povo de Deus, mas em muitos momentos nós também nos cegamos. É o mesmo Deus na época de Caleb e Josué, o mesmo Deus que estava com Cristo, é o mesmo Deus de hoje. Ele continua sendo um Deus de milagres, só que nós continuamos cegos. A gente continua se habituando mesmo. O milagre de estarmos vivos em meio ao caos que estamos vivendo, a gente às vezes esquece disso, sabe? O milagre da gente poder, mesmo com o mundo já deteriorado,
do pecado, da maldade. A gente tem liberdade de fazer um podcast como esse, de citar coisas, de falar sobre Cristo, entende? Isso tudo é um milagre, mas a gente já se habituou, de fato, ao milagre. O milagre já se tornou algo natural. Essa geração nossa tem visto uma liberdade que é um milagre, como nunca houve na história, né? Nós temos um estilo de vida que nunca houve na história. Nós temos um estilo de vida de reis de antigamente. Mas simplesmente nós não estamos mais dando valor. Por quê? Porque nós já nos acostumamos a isso. É triste demais isso, né? Quanto que a gente não dá valor para as coisas que nós verdadeiramente deveríamos dar valor e menosprezamos as coisas mais básicas e as coisas mais milagrosas que a gente está passando. Então o povo, assim, eu estou pensando assim, os 12 ali já tinham presenciado Deus fazer milagres muito mais difíceis do que aquele. Você acha quão possível eram para eles fugir do exército egípcio que iam pegar eles na frente do mar ali, antes de abrir? Era muito mais difícil do que Deus fazer eles entrar na terra. E mesmo assim, mesmo a gente vendo milagre atrás de milagre, nós somos tentados a voltar à incredulidade. Ao invés de confiar pela fé no que Deus tem e pode fazer para mim e para você, somos incrédulos, achando que, sei lá, é muito difícil. Vou ficar por aqui, que é muito difícil, não vale a pena dar esse passo. E eles ficaram desse jeito, né? Eles tiveram uma tristeza a ponto de querer voltar para o Egito. Voltar à escravidão, cara. Será que muitas vezes na nossa vida a gente prefere voltar à escravidão do que dar um passo e esperar a vontade de Deus, esperar verdadeiramente o agir de Deus? Eu acho que essa é uma reflexão muito forte. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que é baseado no texto que o Tiago explicou tão bem, é o seguinte, que de maneira muito clara, nós conhecemos o final da história, nós sabemos que tempo depois, de fato, apenas Caleb, Josué e seus descendentes, né, e entraram na terra, né, daqueles que estavam ali, né, nessa ocasião, e conseguiram, de fato, tomar a terra, né, para si. Uma coisa que eu queria colocar muito claro aqui é a nossa incredulidade, a nossa falta de fé em Deus, ela não limita o poder de Deus. O que acontece é que quando nós nos colocamos do lado da incredulidade, nós, por uma decisão nossa, nos retiramos da esfera de ação de Deus. E Deus nos deixa livre para tomarmos a nossa decisão, né? Então você vê como Caleb e Josué permaneceram firmes, permaneceram crendo em Deus, eles continuaram na esfera de ação de Deus. O que aconteceu? Eles, de fato, anos mais tarde, tomaram a terra junto com os outros personagens que estavam ali. Outras pessoas que haviam visto tudo isso que a gente comentou aqui agora até então, e que desafiaram a Deus novamente, ou seja, eles se colocaram fora da esfera de ação de Deus. Então, basicamente, o que Deus descreve aí nesses versos que o Tiago leu foi mais ou menos isso. Olha, vocês estão escolhendo se colocar fora da minha esfera de ação, e eu vou respeitar a escolha de vocês. Josué e Caleb estão se escolhendo permanecer dentro da minha esfera de ação, e eu vou respeitar a escolha deles. E essa escolha deles teve uma consequência, né, Tiagão? Eles poderiam ter entrado ali muito mais rápido, né? E eles demoraram muito mais tempo. 40 anos. Ao mesmo tempo do que o Fer falou, que Josué e Caleb eles entraram, mesmo assim, por ser um povo, eles esperaram também 40 anos. O tempo passou na mesma velocidade para eles quanto os demais, né? Ou seja, as nossas escolhas, elas têm consequências. As nossas escolhas, não somente as individuais, mas como comunidade, elas têm consequências. E cabe a nós, como pessoas conscientes, pessoas que estão ligadas a outras pessoas, auxiliar, né, para que a gente ande junto, para que a gente possa, de fato, cumprir o propósito, o desígnio, né, de Deus para a nossa vida. Isso é necessário. É isso aí, que Deus te abençoe, que nessa semana você possa se juntar ao time de Josué e Caleb, e possa, em meio à dificuldade, em meio à incredulidade, escolher a fé
na certeza de que Deus quer usar você na esfera de atuação dele também. Até a próxima semana, no nosso 4º episódio desta série. Um abraço, tchau! Até mais! Tchau!